Meus queridos irmãos, eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, esperando em Deus que os meus irmãos estejam bem. Claro que vocês sabem, eu estou tanto muito saudoso dos nossos encontros, como também muito carente deles, desejando muitíssimo reunir com os meus irmãos a fim de nós servirmos a Deus. Servirmos a Deus com o nosso culto, com os nossos louvores, com a nossa adoração, aquela adoração costumeira tão valiosa, tão preciosa para todos nós, eu sei disso, e aquela adoração que nós prestamos a Deus quando estamos reunidos com cânticos, com orações, com a Escritura Sagrada. E espero em Deus que logo, logo estejamos juntos e reunidos para todo esse propósito que Deus mesmo estabeleceu para que nós o cumpríssemos. Agora, até lá, nós vamos nos reunir em nossos lares, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia em casa, na devoção privada, no culto doméstico, em família, e vamos colher da parte de Deus a edificação que Ele nos tem concedido nesses tempos difíceis que são os nossos. Então, eu peço aos meus irmãos que já abram a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, o texto da Sagrada Escritura que diz o seguinte no versículo 3. Eu estou com Jeremias, capítulo 31, versículo 3, texto que diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é o nosso texto. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós buscamos a Tua face e desejamos nesse momento conhecer-te ainda mais, receber uma porção adicional da Sua palavra e colher dela os frutos aprazíveis de edificação que Tu tens para esse estudo, para esta leitura, para esta revisitação a temas importantíssimos da Tua palavra. Ajuda-nos, ajuda aos meus irmãos que fazem a primeira igreja congregacional de Caruaru, no agreste pernambucano. Ajuda também aqueles nossos irmãos que estão espalhados Brasil afora, onde quer que este vídeo seja reproduzido, Senhor. É o pedido que nós fazemos a Ti, humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos que temos feito a partir da confissão de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nós estamos fazendo uma leitura do capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade, e estamos ainda dedicados ao primeiro parágrafo do capítulo 2, ao primeiro item do capítulo 2, um texto que trata da teologia propriamente dita, não é? Da teologia propriamente dita, da teontologia, da doutrina de Deus. E nós estamos seguindo o nosso curso e paramos onde mesmo? Paramos em nossa reanálise, reavaliação dos atributos de Deus. E nós estamos tratando dos atributos incomunicáveis, vocês se recordam. Aqueles que querem acompanhar os nossos estudos podem voltar aos vídeos anteriores, retomar e seguir conosco, não é? Nós estamos, então, estudando os atributos de Deus, especificamente sobre os atributos incomunicáveis de Deus, e eu me recordo que já falei com vocês a respeito, em primeiro lugar, da espiritualidade de Deus. Foi o primeiro atributo incomunicável que destaquei. E, em segundo lugar, eu também conversei com vocês sobre a infinidade de Deus, destacando que Deus é infinito quanto ao tempo.
o que é chamado de eternidade. E também infinito quanto ao espaço, o que é chamado de imensidão. E exatamente porque Deus é imenso, por conta da sua imensidão, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas a respeito disso, eu já conversei com os meus irmãos. Mais uma vez, remeto vocês a este vídeo que trata dos atributos incomunicáveis. Eu quero dar continuidade nesse momento e hoje, especificamente nesta hora, eu quero conversar com vocês sobre o atributo da imutabilidade. Deus é imutável. Pois bem, que é imutabilidade? E onde a imutabilidade decorre? A imutabilidade de Deus é destacada na Escritura, é ensinada com clareza na Escritura Sagrada. Qual é a implicação prática do conhecimento da imutabilidade de Deus? E também desejo destacar com vocês neste momento a relação entre a imutabilidade de Deus e a relevância das nossas orações. Então, vamos ver se conseguimos ser bastante objetivos aqui no nosso ponto e tratar dentro do espaço que nos é permitido sobre o tema da imutabilidade de Deus com a maior objetividade, da clareza e tentando ser o mais abrangente que o espaço permite. Muito bem. Vejam, por ser Deus infinito quanto ao tempo, e eu já disse para vocês que isto é chamado de eternidade, e por ser Deus infinito quanto ao espaço, e isto é chamado de imensidão, Deus também é imutável. Sim, porque pense comigo, a contrário senso, se Deus se submetesse ao decurso do tempo e não fosse infinito em sua essência, certamente seria um ser imperfeito e, como tal, mutável. Então você percebe, não é? Nós somos inexoravelmente submetidos, condicionados aos rigores do tempo e do espaço. Então, porque condicionados aos rigores do tempo e do espaço, nós somos, então, mutáveis, nós mudamos. Nós envelhecemos, nós mudamos de posição, graças a Deus por isso nós até somos aperfeiçoados, somos santificados pelo Santo Espírito de Deus, mas tudo isso acontece porque nós somos mutáveis, submetidos ao tempo e ao espaço. Agora, a imutabilidade de Deus é decorrência lógica da sua infinidade, e tudo quanto Deus o é eterna, infinita e, portanto, imutavelmente. Olha o que está escrito, por exemplo, no livro dos Salmos. Você pode abrir comigo agora? Livro dos Salmos, o Salmo 102, Salmos 102, versículos 26 e 27. Eu estou com Salmos 102, versículos 26 e 27. O texto da Sagrada Escritura diz assim: eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Veja que maravilha. Deus é imutável. E Deus é imutável porque é infinito em seu ser. Deus é infinito em seu ser, quanto ao tempo e quanto ao espaço. Mas, além disso, a imutabilidade de Deus também é consequência inevitável da totalidade da sua perfeição. Sendo Deus perfeito em sua totalidade, sendo seus atributos perfeitíssimos e harmoniosíssimos, sendo Deus quem Ele é, perfeitíssimo, ele não pode ser aperfeiçoado. Não pode também, por outro lado, ser corrompido. Por qual razão? Porque Deus é perfeito. Então, vê se você me acompanha. A imutabilidade é uma decorrência de quem Deus é.
das suas perfeições, da sua infinidade, da sua eternidade, da sua imensidão, de modo que, ainda que nós não ouvíssemos falar diretamente da imutabilidade, este seria, considerando os outros atributos de Deus revelados na sua palavra, este certamente seria um atributo a ser considerado e a ser creditado à divindade que se revela na Escritura Sagrada, pelo fato de que, certamente, a imutabilidade de Deus é deduzível logicamente a partir das demais perfeições divinas. Mas, além disso, a imutabilidade, meus irmãos, é claramente ensinada na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada afirma que não há mudança no ser divino. Você quer ler um texto que fala clara e lindamente a respeito disso? Abra comigo em Tiago. A carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Veja como a imutabilidade do ser de Deus, a invariabilidade do ser de Deus está lindamente colocada em Tiago, capítulo 1, versículo 17. O texto diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir no Pai das luzes variação ou sombra de mudança. É o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, quando o escritor sagrado destaca a imutabilidade de Deus. A Escritura, além disso, também ensina que Deus é imutável em seus decretos, em seus propósitos, naqueles decretos que ele estabeleceu desde toda a eternidade. Se você quiser ler um texto que fala claramente a respeito, leia comigo Isaías capítulo 46. Abra comigo aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 46, versículos 8 a 11. Versículos 8 a 11 de Isaías 46. É o texto da Sagrada Escritura que diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, o meu conselho, o meu decreto, a minha vontade, o meu desígnio, o meu propósito permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então você percebe, não é? Como é firme o propósito de Deus. Então a Escritura ensina que o propósito de Deus, que o decreto de Deus é imutável, claro. É porque Deus é imutável. Segundo a Escritura, também a imutabilidade é perfeição que qualifica as demais perfeições. Porque Deus é imutável em seu ser, esta perfeição qualifica todos os demais atributos ou perfeições. Então, porque Deus é imutável, Deus é imutavelmente santo, imutavelmente misericordioso, Deus é imutavelmente bondoso, Deus é imutavelmente justo. E aí, nesse sentido, eu quero lembrar a você o texto que lemos logo no princípio, em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o texto que diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te amei. E aí nós já vimos, né? Como a eternidade em Deus está relacionada à sua imutabilidade, porque Deus é eterno,
ele é imutável, e porque ele é imutável, todos os seus atributos, todas as suas perfeições são igualmente imutáveis, de modo que Deus é imutável em seus atributos, mas Deus também é imutável quanto à concessão dos seus dons. E aí os meus irmãos já sabem, e eu estou pensando, ou já poderiam intuir que eu estou pensando em Romanos capítulo 11, porque Romanos capítulo 11, versículo 29, Romanos, capítulo 11, versículo 29, é texto que diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. É por isso, meus irmãos, porque Deus é imutável, que em algumas ocasiões ele é chamado de rocha, a rocha da nossa salvação, a rocha eterna, como Deus é chamado lá em Deuteronômio capítulo 32, em alguns versículos, versículos 4, depois versículo 15, depois versículo 18, o Senhor é chamado de a rocha eterna, a rocha da nossa salvação. Isso destaca a sua imutabilidade. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Agora, é verdade também que a Escritura, em algumas passagens, diz que Deus se arrependeu. Olha que coisa. Nós acabamos de dizer que Deus é imutável, imutável em seus propósitos, seus planos, e aí agora nós estamos lembrando de algumas passagens nas quais se afirma que Deus se arrependeu. Uma destas passagens é Gênesis, capítulo 6, versículo 6. O texto diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Deus se arrependeu. Olha o que diz o texto. Em Êxodo capítulo 32, se você desejar me seguir, Êxodo capítulo 32. Em Êxodo, capítulo 32, o versículo 14 diz assim, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Olha aí, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, mais uma vez é dito que Deus se arrependeu. Só mais um texto, para a gente demonstrar como isso de fato ocorre. 1 de Samuel é o nosso texto, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 11. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 11, é texto que diz assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus se arrependeu de ter feito homem, Deus se arrependeu de ter prometido aquele mal ao povo de Israel, em Êxodo 32. Deus se arrependeu de haver constituído como rei Saul. Afinal de contas, pastor, Deus é imutável ou Deus se arrepende? Porque estas coisas parecem um tanto contraditórias, não é verdade? Pois bem, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, a Bíblia está usando uma linguagem que é conhecida como linguagem antropopática. Antropopática. Linguagem antropopática é um tipo de linguagem frequente na Escritura, pela qual a Escritura aplica a Deus sentimentos humanos. Sentimentos humanos para indicar, meus irmãos, os diversos modos pelos quais Deus interage com a sua criação. Então, é claro que quando nós pensamos em imutabilidade, nós não estamos pensando em imobilidade. Imutabilidade não é sinônimo de imobilidade.
Esta linguagem, então, ela não quer dizer que Deus mudou seus planos, Deus mudou seus decretos, seus propósitos, não quer dizer que Deus mudou seus atributos, que Deus mudou em sua natureza. Esta linguagem está somente a indicar que Deus não é imóvel. Esta linguagem está a indicar que Deus se relaciona com suas criaturas morais, que age e que reage a elas nas diversificadíssimas circunstâncias. Então você percebe, Deus é imutável, e quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, a Bíblia não está negando a si mesma, não está negando as tantas outras passagens que afirmam incontestavelmente a imutabilidade de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que, embora Deus seja imutável, Deus não é imóvel, Deus se relaciona com suas criaturas morais e age em relação a elas e reage em relação a elas. Muito bem. Agora, por outro lado, e aqui eu quero avançar com os meus irmãos, afirmando que a imutabilidade de Deus é um grande alento para o povo de Deus. A imutabilidade de Deus é uma fonte enorme de segurança ao povo de Deus. O povo de Deus se sabe mutável, o povo de Deus se sabe falível, o povo de Deus sabe que não tem poder para manter estável nem a própria confissão. Então, quando nós pensamos em nossa própria fragilidade, nós confiamos em nós mesmos? É claro que nós não confiamos em nós mesmos. Quando nós pensamos em nossa fragilidade, nós encontramos refúgio seguro no Deus que não muda. Nós encontramos refúgio seguro na imutabilidade dos atributos de Deus, na imutabilidade do seu ser, dos seus propósitos para conosco. Notem bem algumas passagens que quero ler aqui para vocês. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, vê se você abre a sua passagem me seguindo nesse ponto. Malaquias capítulo 3, versículo 6, é texto que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade de Deus como fonte de segurança, de estabilidade, não é? Olha o que está em Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Por favor, vê se você consegue me acompanhar. Isaías capítulo 54, versículo 10 é texto da palavra de Deus que diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Olha o que é que nós estamos ouvindo do profeta. Os montes vão se retirar, os outeiros serão removidos. As coisas mais inabaláveis que podem parecer aos seus olhos, elas em algum momento se retirarão de seus próprios lugares, mas a misericórdia de Deus não mudará para conosco. A minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Com efeito, meus irmãos, é o seu amor imutável que garante que Deus não abandonará o povo por quem Cristo morreu. Veja o que está em João, capítulo 13. Se você puder me seguir em mais este ponto. João, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 13, versículo 1, é texto que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Imutavelmente, você percebe, não é?
como a imutabilidade de Deus é fonte de segurança para todos nós. Além disso, é ainda importante nós sustentarmos a doutrina da imutabilidade de Deus, porque existem outras doutrinas estranhas ligadas ao pelagianismo e também ao arminianismo que dizem que Deus está sujeito à mudança. Não, na verdade, mudança em seu ser, mas Deus está sujeito à mudança em seu conhecimento, Deus está sujeito à mudança em sua vontade, e é por isso que, segundo essa perspectiva, as decisões divinas ficam a depender em grande medida das ações humanas. E, convenhamos, esse tipo de ensino não é digno, não é? Não convém ao Deus das Escrituras, não é digno que nos dirijamos a Deus, imaginando em Deus como dependente de conhecimento ou de vontade humana para somente então fazer esta ou aquela vontade. E por fim, eu ainda quero destacar para os meus irmãos a relação da imutabilidade de Deus com a importância das nossas orações. Afinal de contas, alguém poderia perguntar assim, né? Se Deus é imutável, se Deus fará toda a sua vontade, se Deus está cumprindo toda a sua vontade, vontade que ele já estabeleceu antes de haver mundo, pergunto a você, pastor, imaginemos alguém conversando comigo, dizendo, qual é a relevância das nossas orações? Deus já estabeleceu todo o seu querer, a sua vontade, o seu decreto é imutável, e pergunto eu, qual é a relevância das nossas orações? Eu não sei se você está percebendo, mas essa pergunta, ela já carrega em si uma grande carga de problemas, porque ela parte da compreensão que nossas orações possuem poder persuasivo para orientar ou direcionar a ação ou a vontade divina para essa ou para aquela direção. Dá para perceber isso? Quando alguém nos pergunta dizendo assim, pastor, qual é a relevância das minhas orações? Se Deus fará toda a sua vontade, se o seu decreto é imutável, se o seu ser é imutável, se Deus não muda em sua vontade, qual é a importância das minhas orações? Na verdade, o que esta pessoa está dizendo é, não, se eu não entendo que as minhas orações são capazes de persuadir Deus a caminhar numa certa direção, de demover Deus de uma certa posição, então a minha conclusão é que as minhas orações são irrelevantes. Vocês entendem, digamos, o ponto até grosseiro que subjaz nesse tipo de pergunta. Ocorre, meus irmãos, que as nossas orações, uma expressão do nosso culto a Deus, jamais foi nos dada para nós fazermos Deus conhecedor das nossas causas ou torná-lo propenso a nos atender. Por razão muito simples, Deus nem precisa ser informado a respeito do que nós necessitamos, nem possui uma predisposição contrária àquilo que contribui à bem-aventurança eterna do seu povo. Jesus disse isso, e Jesus disse isso no seu ensino sobre oração. Em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, ele disse assim, Mateus capítulo 6, eu estou lendo agora, versículos 7 e 8. Me acompanhe, por favor. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios usam de vãs repetições porque eles acreditam que a sua divindade, a divindade que buscam, é indisposta para com eles. Mas eles acreditam que a força da persistência vai, quem sabe, convencer a divindade. Você está lembrado dos profetas de Baal? Está lembrado? Dos profetas de Baal na batalha contra Elias? O que fizeram para convencer Baal a mandar
fogo sobre o altar que fizeram. Muito bem. Então, olha o que Jesus está dizendo. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas Jesus disse assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. É isso que está em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. O reformador de Genebra, João Calvino, ele também tratou desta ideia da imutabilidade, da providência de Deus em relação à relevância das orações do povo de Deus. Ele fez isso quando estava lá no livro 3 das Institutas, e ali ele considerou que, embora alguns possam objetar com relação à utilidade da oração, alegando que Deus já conhece tudo quanto nos diz respeito, ele disse: é necessário orar constantemente, sobretudo porque a oração não foi estabelecida para o benefício de Deus. A oração foi estabelecida para o nosso benefício. E assim Calvino começou a sua reflexão a respeito desse tema. Então, ele acabou nos ensinando algumas razões pelas quais devemos orar. Porque eu já disse para você, a gente não ora para o benefício de Deus, como disse Calvino, a gente não ora nem para tornar Deus predisposto a nos ajudar, a nos abençoar, nem a gente ora para dar conhecimento a Deus das nossas causas. Então, por quais razões nós devemos orar? Então, Calvino elencou algumas razões e eu quero, por conta da clareza do ensino do reformador, destacar resumidamente aqui para os meus irmãos. Primeiro, nós devemos orar para que o nosso coração seja conduzido a buscar, a amar e a honrar a Deus com veemente desejo, tendo como nosso refúgio e único porto da nossa salvação. É como se Calvino estivesse dizendo o seguinte: quando nós somos dados à oração, e quanto mais nos tornamos dados à oração, tanto mais o nosso coração deseja buscar e honrar a Deus com desejo veemente. Em segundo lugar, o reformador disse que nós devemos orar para que nós sejamos levados a abrir o coração mais profundamente e dizer a Deus aquilo que nós deveríamos ter confessado imediatamente. Então, quanto mais nós oramos, mais nos abrimos para confessar os nossos pecados, não é? E mais nos abrimos para dizer a Deus do quanto nós o amamos, mais nos abrimos, enquanto vamos orando, para conversar com Deus abertamente, dizendo a Deus dos nossos pecados e dizendo a Deus do louvor que nós tributamos a Ele. Em terceiro lugar, ele disse que as nossas orações também nos advertem que as bênçãos vêm das mãos de Deus e nos habilitam a recebê-las com um coração grato. Então perceba, não é? A prática da oração torna o nosso coração grato, porque a própria prática da oração nos inclina a pensar nas bênçãos que nós temos, como de fato tendo sido recebidas de Deus. Em quarto lugar, pela experiência de termos recebido o que pedimos, as orações também nos levam a meditar na bondade de Deus e a ter prazer nos benefícios que Ele nos faz. Nós vamos orando, vamos experimentando respostas de oração e a experiência com essas respostas de oração aprofundam em nossa consciência a certeza da bondade de Deus e do prazer que Deus tem em nos abençoar. Depois ele continuou dizendo, em quinto lugar, que nós devemos orar para termos por firme que Ele jamais nos abandona em sua providência, tanto que nos permite buscá-lo em nossas necessidades. É como se Calvino estivesse dizendo, a oração nos ensina a sabermos que Deus nunca nos abandona, que Deus nunca nos entrega a nós mesmos, nunca nos deixa à mercê de nossas próprias necessidades. Quando Deus parece dormir, disse o reformador, não é porque Ele não se importe conosco. Eu acho que você já teve esse tipo de experiência em suas orações,
de acreditar que Deus parece estar dormindo, de acreditar que Deus não parece estar dando ouvidos a você, atendendo ao seu clamor. Mas o reformador disse que quando Deus faz isso, quando ele parece dormir, não é porque ele não se importe conosco. Ele faz isto para que nós sejamos corrigidos em nossa preguiça e sejamos levados a buscá-lo com ainda mais fervor. E então, Calvino considerou todos esses argumentos e concluiu o seguinte, eu vou abrir aspas para o reformador agora. Ele disse, é grande perversidade querer alguém fazer com que deixemos de orar, alegando que é coisa supérflua solicitar por nossas preces a providência de Deus, a qual, sem ser solicitada, vela pela preservação de todas as coisas. O que, ao contrário, se vê é que o Senhor não testifica em vão que estará perto de todos os que invocarem seu nome em verdade. É loucura, portanto, afirmar que não há razão para orar. E para concluir, eu diria que a imutabilidade de Deus não é uma razão para não orar. É uma razão para orar. Busque a Deus hoje. Se arrependa dos seus pecados. Vá aos pés do Senhor, arrependido. Confesse a Ele os seus pecados. Busque-o. E Deus não muda. E aqui eu termino o meu estudo sobre a imutabilidade de Deus. Na próxima quinta-feira a gente dá continuidade aos estudos dos atributos incomunicáveis de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor me concede de falar estas coisas. São de fato as verdades mais importantes da vida. Aquelas que falam a respeito de Ti, que dizem quem Tu és. Muito obrigado por esta oportunidade. Mais uma vez eu te peço que onde quer que este vídeo seja reproduzido, assistido, sim, Deus, o poder da Tua palavra seja também encaminhado ao coração dos meus irmãos, de tantas pessoas quantas vierem a vê-lo, por meio do poder do Teu Santo Espírito e para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.